Adonai, povo de Deus, estou passando aqui nessa tarde, glórias ao Criador, né? Estou passando aqui para mais uma porção aí da Palavra de Deus, tá certo? E hoje nós iremos falar sobre a genealogia que está no primeiro livro do Novo Testamento de Mateus, tá certo? Vamos falar aqui um pouco. Aqui eu quero falar para vocês que então Jesus ele tinha o quê? 12 discípulos, certo? E havia 12 tribos de Israel. No livro de Apocalipse também fala que a Nova Jerusalém vai ter 12 portas, né? A árvore da vida, o livro do Apocalipse, vai dizer que também haverá 12 frutos. O apóstolo João também fala que no fim dos tempos o número de pessoas que vão ser salvas vão ser de 144 mil. E esse número, 144 mil, é 12 vezes 12 vezes 12 vezes 12 vezes 1000, que dá um número que eles chamam de número incontável, que é 144 mil. Mas como é que nós sabemos que os números têm significado perante a Bíblia? Existe um tipo de tradução no hebraico chamado de gematria, porque a Bíblia foi escrita em hebraico e todas as traduções, tanto como tem as letras, como tem o número, e esse número representa algo. Esse número 12 vezes 12 vezes 12, 4 vezes 1000, representa 144 mil. Agora eu pergunto para você, qual o significado do número 12 e por que ele aparece tanto na Bíblia? A pergunta é por quê? Por que vocês não sabem? Vocês pastores não sabem. Vocês eram para saber. Olha, eu já falei para vocês que o número da Bíblia, na Bíblia, tem significado. Mas vocês evangélicos não dão ouvido a mim e não dão ouvido aos ensinamentos que eu mando. Um dos motivos porque esse significado existe é um negócio chamado de gematria. O que é gematria? Gematria é uma exegese numérica que representa nomes. Você já ouviu falar sobre isso? Basicamente, na língua hebraica, que é a língua em que o Antigo Testamento, a Torá, a Taná, foi escrita, por meio de que não existem números, existe. O número da língua hebraica são definidos, então, basicamente, cada letra em língua hebraica representa um número. Então, por causa disso, quando a gente escreve, por exemplo, um número, a gente também pode descobrir o valor numérico desse nome, somando cada valor da letra que esse nome é formado, que é gematria. A gematria é assim. Esses números são formados e a gematria é o estudo que tenta achar esse significado dentro da Bíblia. Por exemplo, no primeiro capítulo do Novo Testamento de Mateus, da Bíblia, da Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, a Bíblia mostra para a gente a genealogia de Jesus, que é Yeshua. Genealogia basicamente é uma lista de nomes ligados às tribos, aos descendentes. Então, basicamente, o primeiro capítulo do livro de Mateus mostra para a gente que os descendentes da árvore genealógica de Jesus, em Mateus capítulo 1, diz que este é o registro dos antepassados de Yeshua, descendentes de Davi e de Abraão.
Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Perez, e por aí diante vai. Você, quando vai ler a árvore genealógica, você é o tipo de pessoa que pula? Nunca pule, porque isso é muito importante, essa genealogia. Aqui no livro de Mateus, ela parece uma genealogia normal, com qualquer outra Bíblia, mas não é. Mas não é. É muito importante você estudar isso. Porém, quando Mateus vai terminar a genealogia, ele faz um negócio estranho. Qual é o negócio estranho que ele faz? No capítulo 1, no versículo 17, portanto, ele diz assim: portanto, são 14 gerações de Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia. Aí agora você vai ficar com a sua mente confusa. Por quê? Porque antes estava falando somente do número 12 e agora estamos falando do número 14. Do número 14, né? O número 14 de Davi até o asilo da Babilônia, 14, o exílio da Babilônia até Cristo. Tipo assim, do nada Mateus dá ênfase do número 14 e parece que esse número tem alguma importância aqui na genealogia de Jesus. Por quê é que ele diz isso? Uma das coisas mais importantes que Jesus tinha que ter para que ele seja o Messias era ser descendente de uma pessoa chamada Davi. E se você não sabe quem é Davi, Davi é o rei de Israel. A história dele está em 1 Samuel, 2 Samuel, inclusive no 2 Samuel, que Deus fez ele chegar ao rei Davi e falar da sua descendência virá do Messias, né? Então o Messias, que é Jesus, veio da descendência de Davi. Então entenda isso, Jesus só poderia ser o verdadeiro Messias se ele viesse da descendência de Davi. Caso contrário, ele não podia ser o Messias. Por quê? Porque a profecia de Deus tinha que estar certo na numerologia, na genealogia. E é exatamente por isso que Mateus dá ênfase do número 14, porque o nome de Davi, quando você transforma o nome dele para número no hebraico, está o número 14 na soma do nome dele, ou seja, o apóstolo Mateus colocou um segredo numérico aqui na palavra. Quem iria realmente entender o que está escrito aqui e quem sabe desse método hermenêutico chamado de geometria? Nem os pastores daqui da cidade de Patos sabem. Agora eu sei porque eu já sou quase um rabino, né? E falta pouco tempo para mim ser um rabino, logo em breve. Mas não só isso, olha como a Bíblia é interessante. Na Brit Hadachá em Mateus, divide a genealogia de Jesus em 3 capítulos. De Abraão até Davi, de Davi até o exílio da Babilônia e da Síria. E ele faz isso de forma proposital. Por quê? Porque a genealogia verdadeira de Jesus não começa em Abraão, ela começa em Adão. Mas por que Mateus faz desse jeito? Mateus está querendo mostrar para o povo de forma numérica. E Jesus é como se fosse 3 vezes Davi. Entendeu? 3 vezes Davi por quê? Porque ele é 3 vezes Davi, porque ele é o representado, o número da trindade, que é 3. Não existe a trindade na Bíblia, não existe a palavra trindade, mas 3 representa 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Jesus é como se fosse o Davi perfeito. Aliás, ele é o Davi perfeito, 3 vezes perfeito, né? Não se compara. Ele é um homem perfeito, mas não só isso, tem também outro segredo. Quando a gente soma o número 14 mais 14 mais 14, quanto dá? Dá 42.
E 42 é composto de 6 vezes 7, ou seja, são 6, 7. E isso propositalmente também porque o apóstolo Mateus está dizendo que Jesus é o último 7. O último 7. O que é o último 7? 7 representa o número da perfeição. A Bíblia não é lida por acaso, entendeu? Você acha que é fácil estudar a Bíblia? Você acha que é fácil estudar e passar esses estudos para vocês? Quando o povo de Israel foi liberto do Egito, lembra dessa história? Aquela história das 10 pragas do Egito, que Deus liberta o povo de Israel do Egito. Quem lembra? Então, depois que o povo de Israel é liberto do Egito, Deus chega para Moisés e pede que Moisés faça um censo. Aí faz um censo, ao contar quantas pessoas tem, aí Deus queria que ficasse registrado quantas pessoas foram salvas. Quando Moisés faz esse censo, ou seja, quando Moisés conta o número de pessoas que tinha lá em Israel, ele fala um número estranho para Deus. E essa passagem está lá no livro de Números, capítulo 4, versículo 6. Aí Moisés diz o quê? Todos os homens de Israel de 20 anos para cima, aptos para irem para a guerra, foram registrados de acordo com suas famílias. O total é 603.550 homens. Olha que interessante identificar cientificamente, historicamente esse número aqui. Esse número aqui não está totalmente correto, né? Provavelmente o número de população lá de Israel que foi liberada pelo Egito era maior de 600 mil pessoas, né? Era mais de 600 mil. Por que então Moisés escolheu esse número? Porque é exatamente esse número 603.555 que escreve, quando a gente escreve a frase todos os filhos de Israel em hebraico, transformando em palavras, soma-se esses números: 603.550, que na tradução hebraica significa o nome. Esses são todos os descendentes de Israel. Então veja, a grande maioria dos números que estão na sua Bíblia e que foram postos lá de forma proposital, são essas coisas que tornam o livro da Bíblia maravilhoso, incrível. Dentro dele existem tesouros incalculáveis, que você pode estudar a Bíblia a sua vida inteira, irmão. A sua vida inteira. E mesmo assim você vai continuar achando coisas novas na palavra do Criador. Número 12, por exemplo, que eu falei no começo desse vídeo aqui, dessa aula, dessa porção, ele diversas vezes representa na Bíblia o que? O número 12 significa o governo perfeito de Deus. Quando Deus quer representar o seu governo na terra, ele faz isso utilizando o número 12. Por exemplo, no Antigo Testamento, o governo de Deus era estabelecido através de 12 tribos de Israel. Já no Novo Testamento, o governo de Deus é representado pelo quê? Por 12 apóstolos, 12 discípulos. Entendeu? Que Deus está abençoando a todos e que vocês venham sempre estar meditando na palavra de Deus para sempre estar aprendendo. Amém? Que Deus abençoe a